tema da ministração de hoje é quando a paixão se vai. O pastor vai falar de amor, de romantismo? Não. A vida muitas vezes é feita de paixão, que é quando nós temos garra, queremos, temos pique, temos alegria, corremos atrás. E o tema de hoje é quando a paixão se vai. Havia um capitão de um navio que perdeu a paixão pelo mar. Ele amava a sensação do vento no rosto, a vastidão do oceano, o propósito de cada viagem. Mas depois de anos enfrentando o mar, enfrentando tempestades, enfrentando o manejo de um barco difícil, enfrentando dificuldades com tripulações, ele começou a se concentrar na manutenção do navio, para não perder o navio, para não ficar sem, para não estragar muito. Olhando ali as tarefas diárias, e ele perdeu de visão o horizonte. O marinheiro que sempre olha para o horizonte, para o porto, o próximo porto onde quer chegar, e agora ele desanimou. A cada tempestade ele ia se tornando mais amargurado, a cada avaria ele se isolava mais da tripulação, e aquela paixão pelo mar foi sendo substituída por uma frustração, por um cansaço da rotina. Um dia, ele totalmente desmotivado ficou à deriva, porque ele já não tinha mais motivação para o próximo porto ou para onde, e ele ficou no meio do mar à deriva, exausto, sem saber para onde ir, sem querer ir a algum lugar. E muitos de nós, e essa palavra hoje é para mim e para você, em algum momento da vida nos sentimos assim, como esse capitão. Perdemos a paixão por algumas coisas, perdemos a garra, a motivação, a vontade de fazer, aquela alegria e de vencer isso e aquilo, e a vida às vezes vai batendo tanto, e ela vai batendo tanto, e a gente perde isso aqui. A gente fica como esse capitão, e a gente perde a visão, perde o nosso propósito da vida, e a gente vai ficando à deriva na vida. A vida vai nos levando, a luta de hoje, a luta de amanhã, depois a luta de depois de amanhã, a luta vai levando. Mas a gente já não quer sonhar mais, a gente não quer fazer projetos mais, porque a gente não quer se decepcionar. A gente não quer mais confiar nas pessoas, a gente não quer, porque nós não queremos mais nos decepcionar. E aí a gente vai ficando à deriva na vida, no meio das tempestades, exaustos, frustrados, desiludidos, decepcionados. A história de hoje é uma história que está no livro de Ruth, nós vamos meditar nesse capítulo 1. Nos apresenta uma mulher que viveu exatamente essa experiência. A sua paixão e a sua fé, elas foram se perdendo em meio às tempestades da vida. E aí nós vamos começar a meditar sobre Noemi, essa mulher. E é com as palavras dela que nós iniciamos essa ministração de hoje. Ruth capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Muitas vezes a gente olha para o livro de Ruth e a gente olha isso como uma história romântica, pegam trechos aqui do livro de Ruth, se coloca lá em convite de casamento. É muito normal a gente ver em convite de casamento passagens aqui do livro de Ruth. É uma coisa que todo mundo olha e bonita e linda e romântica, porque tem a história de Boaz, e aí todo mundo lembra lá de Boaz. Mas a história de Noemi foi uma luta. Ela olhou para a sua situação e ela disse: Deus virou a mão contra mim. Ela simplesmente olhou aquela situação e ela disse: olha, Deus tirou a mão da minha vida, Deus, alguma coisa eu fiz, porque a minha vida está de cabeça para baixo, tudo está dando errado na minha vida. E como cristãos, infelizmente a gente vai sendo doutrinado de uma forma que não corresponde à vida e o que a Bíblia quer. Por exemplo, o tempo inteiro falam para a gente: você foi colocado por cabeça e não por cauda, você foi colocado por cabeça e não por cauda. E aí a gente se depara com alguns momentos da vida que a gente não é cabeça, a gente não tem controle, porque não depende nem de mim nem de você, situações que a vida nos surpreende. E aí a gente começa a pensar muito sobre isso aqui. Eu tinha que ser cabeça e não cauda, hoje a coisa está difícil. E existem momentos que literalmente a gente se sente distante dos propósitos de Deus, muito longe daquilo que Deus tinha para o nosso casamento, para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos filhos. E a gente olha e fala: não está rolando, não está fluindo, não está legal. E existem fases tão difíceis, mas tão difíceis,
que a gente tem a nítida sensação que estamos muito fora dos planos de Deus, que estamos muito fora dos propósitos de Deus. Talvez hoje você que está aqui esteja no momento da sua vida em que você ora, e é engraçado isso, né, irmão? Tem momentos na vida que a gente ora e parece que acontece o contrário, ou parece que piora quando a gente ora. Tem uns adesivinhos que se colocam em carro que diz hora que melhora, mas tem hora que a gente ora e piora. Aí parece que complica mais, parece que fica mais difícil. E a gente vai olhando bem para a nossa vida e parece que as respostas para as nossas orações não estão vindo. A gente lê a Bíblia e Deus já não fala mais com a gente, e a gente vai perdendo a vontade de ler a Bíblia. A gente vai ao culto e a gente vê às vezes o irmão do lado sentindo a presença de Deus na adoração, a adoração fluindo através da vida dele, e a gente olha para a gente e nada, e a gente fala, gente, eu estou fora do plano de Deus, tem alguma coisa errada acontecendo. E nós pensamos que como cristãos nós deveríamos ter tudo sob controle, porque ensinaram isso para a gente, irmão. A gente deveria estar no controle, a gente deveria ser o capitão dos nossos barcos, a gente deveria ter esse controle total, nós deveríamos estar nos sentindo muito próximos de Deus, mas nós sabemos que não é bem assim. Todo mundo que está aqui sabe que não é bem assim, sabe que a vida tem muitas tempestades, muitas situações difíceis, e que tem momentos que a gente não se sente no controle. A gente luta daqui, a gente luta dali, é uma decisão. Você criou um filho, às vezes com tanto sacrifício, e esse filho começa a tomar decisões, e você fala, gente, de onde está vindo isso? Você olha para o seu relacionamento, você sempre sonhou com um relacionamento abençoado, onde Deus era o convidado de honra principal, e de repente a carnalidade vem tomando conta, e você olha para aquilo, é o vício que entrou dentro da sua casa, e você orou tanto, e você pediu tanto, e aí você olha bem para isso e fala, gente, não é assim o tempo todo. Aquela casa abençoada, aquela vida feliz que todo crente diz que tem, que é uma coisa abençoadíssima, feliz, que é uma coisa quase que sem luta, e se a luta vem, a vitória vem. E aí, irmão, Noemi está vivendo um período assim. E aí, nesse período, ela vem e declara, olha, a mão de Deus se voltou contra mim. As coisas deram errado para mim. As coisas estão dando errado na minha vida. A Bíblia diz em Ruth capítulo 1, versículos 1 e 2, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Elimeleque, ele vivia numa cidade chamada Belém. E houve uma grande fome ali naquela cidade, houve um grande período complicadíssimo ali naquela cidade. E a Bíblia diz que Elimeleque, então, ele se preparou, chamou a família e falou, olha, não dá para ficar aqui mais não. Aqui a coisa está feia, não está fluindo, não está rolando, olha aí a seca, é fome, não dá, não tem emprego, não dá. Vamos juntar as coisas e vamos embora daqui, não vamos ficar aqui não. E aí eles então se levantam e partem para Moabe. E o que chama a atenção é que em momento algum Deus falou para ele sair. Havia fome, havia luta, havia dificuldade, mas em momento algum Deus falou para ele sair. Em momento algum Deus falou assim, olha, vai para tal lugar porque lá eu estou preparando a bênção para você. Não. Ele olhou a situação, ele usou o seu pensamento, ele disse, não dá para ficar aqui, não dá, como é que eu vou sustentar minha casa, sustentar meus filhos? Vamos juntar tudo e vamos embora. Não foi ideia de Deus, não foi plano de Deus, foi ideia dele. Foi plano dele, usando a sua capacidade de analisar situações. E ele falou, olha, aqui não vai dar, aqui não vai virar, está feia a coisa aqui, vamos embora. E Elimeleque, então, ele pensou, olha, está muito complicado aqui por causa da fome. Vamos levantar todo mundo, vamos mudar de cidade. A tentação quando as coisas se complicam, irmão, é sempre partir. A tentação quando as coisas se complicam é sempre buscar coisas novas. A tentação quando as coisas se complicam é buscar áreas novos, relacionamentos novos, empregos novos, cidades novas. Complicou um pouquinho, a gente já começa a ficar meio alvoroçado com aquilo, porque a nossa tendência é partir, é deixar, é iniciar algo novo. A palavra falta não significa apenas falta de dinheiro. Significa que às vezes na vida nós temos falta, fome, carência, em áreas da nossa vida onde parece que a gente não está recebendo o suficiente. Eu não estou tendo parceria suficiente, não estou tendo companheirismo suficiente, eu não me sinto apoiado, eu não acho que eu estou tendo atenção suficiente, eu acho que não. Isso é falta. Outros vão chamar de carência.
E em várias áreas da nossa vida é assim. A gente passa por esse período, que a gente olha e fala, não está legal, não está me satisfazendo, não está bom para mim, não estou feliz, não está me preenchendo. E isso faz a gente querer abandonar a situação, a tentação da falta, da carência é partir, deixar, mudar. E nós vivemos dias hoje onde é muito difícil pensar, em ficar, enfrentar, porque a gente não sabe quanto tempo dura uma luta, a gente não sabe se Deus vai abençoar, a gente não tem certeza se as coisas vão mudar. E aí o mundo vem e diz para a gente, olha, não tem outra opção, a melhor opção é partir para outra, a melhor opção é reorganizar a tua vida, a melhor opção, para que ficar sofrendo, parte para outra, vai que vai, isso não é plano de Deus para você, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você passe por isso, não, Deus não quer. E aí o mundo ele vai trabalhando de uma forma a fazer com que eu e você pensemos que a melhor opção, muitas vezes, é partir, recomeçar, iniciar outras trajetórias da vida. Sabe aqueles momentos da vida que a gente olha e fala, olha, ela não me completa, ele não me completa mais, ele não me faz feliz, ela não me faz feliz, eu não me sinto feliz, não dá, não tem como, é impossível, eu não estou me sentindo bem. Ou então, você olha e fala, poxa, eu não estou me sentindo bem com o meu trabalho, sabe, não está muito legal, porque não é o que eu pensei que seria, está ruim, não está legal, eu tinha planos, eu tinha sonhos, e agora não está rolando, olha aí, o que eu estou ganhando não dá, está ruim, isso não tem jeito, eu acho que eu vou sair, é melhor sair. Eu já falei aqui, quando procura para aconselhamento, fala, se você está trabalhando, continua trabalhando, entrega seu currículo e espera, o dia que alguém te chamar, você tem uma escolha para fazer, mas não joga tudo para o alto, feito maluco, e vai simplesmente tentar novas aventuras. Mas a gente é assim, sabe, irmão, a gente é tentado, a gente olha e fala, olha para a igreja e fala, nossa, eu já tive tão animado, eu já tive tão entusiasmado, mas aí alguma coisa aconteceu, alguém me falou alguma coisa, ou então agora eu olho bem, eu estou me sentindo frustrado, eu estou me sentindo meio deixado de lado, eu estou me sentindo meio decepcionado, e aí de repente eu já não me sinto bem, eu não estou bem aqui, eu não estou me sentindo legal, sabe, não está. Olha, nesses 26 anos de ministério, a coisa que eu mais escutei, pastor, meu tempo venceu, pastor, meu tempo venceu, pastor, meu tempo venceu. Mas Deus não trabalha assim, irmão. Nosso Deus é um Deus que Ele não precisa levar nem confusão, nem frustração, nem decepção, Ele não precisa. O dia que Ele quiser a gente em outro lugar servindo a Ele, porque eu entendo que a igreja enquanto um todo é o corpo de Cristo na face da terra, e Ele é o Senhor supremo da igreja, Ele pode muito bem amanhã falar, olha, eu não quero você aqui, eu quero você aqui. Mas não precisa de confusão para isso, irmão. Não precisa de briga aqui, deixa a briga com o outro, deixa um mal-estar aqui, deixa um mal-estar lá, não precisa disso. Para a gente chegar à conclusão que o nosso tempo venceu. Será que venceu, irmão? Ou será que é o tempo da luta, se é o tempo da provação, é o tempo da tentação? Como cultura, nós somos obcecados com essa ideia de partir para outra, de mudar. Na cultura do reino de Deus, isso é errado. Porque na cultura do reino de Deus, o que Deus prioriza e valoriza é uma coisa chamada compromisso e aliança. No reino de Deus o que vale é compromisso e aliança, até que o Senhor nos libere, até que o próprio Deus fala, não. Mas a gente não entendeu, irmão, a gente não entendeu isso, e a gente vai sofrendo muito na vida por causa disso aqui. Porque a gente não entendeu ainda que Deus, Ele trabalha baseado em aliança e compromisso. Se voltarmos ao versículo 1, a Bíblia diz que o homem era de Belém de Judá. Quando há falta, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar Belém de Judá. A palavra Belém significa casa do pão. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Judá significa louvor. A primeira coisa que a gente perde quando enfrenta uma situação muito difícil na vida, onde a gente sente falta, carência, onde a gente sente a separação, é que a nossa paixão por Jesus, ela muda. Eu tenho falado aqui, nós temos que parar de ser hipócrita, sabe, irmão? Se a gente está passando por uma luta financeira muito grande, a nossa adoração é afetada. Porque a gente já chega na igreja orando, pedindo para Deus abrir a porta, a gente já está preocupado e a gente já está pedindo para Deus fazer o milagre, quando a gente deveria estar adorando a Deus não pelo que Ele faz, porque a adoração é simplesmente nós adorarmos a Deus pelo que Ele é.
Louvor é pelo que ele faz. Mas aí a gente fica todo enrolado, sabe? A gente está tão cheio de problemas, que a gente já não consegue mais adorar, a gente não consegue mais louvar. E aí a gente descobre que aquela paixão que a gente deveria ter por Jesus, sabe? Porque todo mundo aqui, eu tenho certeza que você é apaixonado por Jesus. Mas aquela paixão, ela fica abalada, ela esfria, ela sofre. Quando nós enfrentamos a falta ou a carência ou qualquer coisa desse tipo, a primeira coisa que se vai é a paixão e a segunda é o louvor, a gratidão. Nós começamos a olhar aquilo que nós não temos, aquilo que não estamos recebendo, que achamos que era direito nosso receber, e a gente para de focar no que a gente tem. Hoje à tarde eu falava com a Tânia, eu falei: Tânia, a grande questão da nossa vida é que a gente parou de observar como nós somos abençoados. E a gente deixa de observar isso porque a gente começa a olhar para aquilo que a gente não tem, não conseguiu, que está dando errado, que não tem jeito, e aquilo domina a nossa vida. Aquilo fica enorme na nossa vida, porque nós começamos a focar no que não temos e paramos de focar no que Deus tem nos dado e tem nos abençoado. E é difícil, irmão, muito difícil, viver cada dia da tua vida com aquela sensação de que você merecia algo que não tem ou que não está recebendo. É difícil você viver cada dia sabendo que você deveria ter mais companheirismo, você deveria ter mais amor, mais entrega, você deveria ter alguém te apoiando todo dia, mas você não tem. E aí você vai vivendo cada dia daquele jeito, falando: gente, eu não estou bem, eu estou frustrado, eu não estou legal, eu merecia mais do que isso, eu merecia mais do que isso. O que acontece quando nós focamos na falta é que nós vamos perdendo a gratidão, a paixão pelo que Deus está fazendo. E a Bíblia é muito clara: eles partiram por causa do que estava faltando. Eles partiram porque a situação estava complicada, havia fome, havia seca, havia falta. E eles tomaram uma decisão de partir, tentar a vida em outro lugar, em outra cidade. E talvez você esteja aqui passando por um momento frustrante na tua vida. Só que é engraçado isso, irmão. Ao mesmo tempo que a gente sente aquela vontade de: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, ou eu vou sair desse emprego, vou tentar arrumar outro, ou essa relação não está boa e eu vou ver como é que faz, e essa coisa. E aí você vem hoje para o culto e Deus vem e fala para você: não é hora de partir, é hora de permanecer. É hora de permanecer. É hora de ter fé para ver Deus se mover. E o Espírito Santo está dizendo que Deus está trabalhando na sua vida. E quem ensinou para você que Deus não trabalha no turno da noite, irmão? Quem te ensinou que Deus não trabalha nas trevas? Quem te ensinou que Deus não trabalha na dor? Quem te ensinou que Deus não trabalha na falta? Quem te ensinou que Deus não trabalha nas suas carências? Quem te ensinou, irmão? A gente foi sendo doutrinado de uma maneira errada. E nós fomos conhecendo um Deus que não usa o sofrimento, um Deus que não trabalha no sofrimento, que não trabalha na dor, que não trabalha na luta. E a gente acha que toda luta é do diabo, toda luta é do diabo, toda luta é do diabo. Poxa, mas eu e você somos filhos de Deus. E Deus trabalha. E Ele trabalha inclusive no turno da noite. Ele trabalha e hoje Ele traz você para dizer: olha, a tua situação é difícil sim, mas eu estou trabalhando. Permaneça. Não parta, não fuja. Não alimente mais esses pensamentos, porque eu estou trabalhando e eu preciso que você permaneça para que eu continue trabalhando. E olha, é um pedido de Deus que é uma coisa muito maluca, irmão, porque eu não sei quanto tempo a luta vai durar, eu não sei quanto tempo a minha tempestade vai durar, eu não sei se ela passa hoje, se passa amanhã, se resolve daqui a pouco, eu não sei quanto tempo essa dor vai levar para ser curada. E aí Deus vem e diz: permanece, fica firme, não pense em fugir, não pense em partir, não pense em mudar, permaneça, fique firme. Nós somos tão consumidos por essa coisa de estarmos confortáveis. Todos nós gostamos de conforto na vida, e conforto não é só com coisas materiais não, sabe, irmão? Conforto é tudo dando certo, tudo bem, tudo uma maravilha, paz, alegria. Nós adoramos estar confortáveis. E aí quando a falta chega, a gente fica muito desconfortável, incomoda, é ruim. E aí quando isso acontece, a gente veste a nossa roupinha de Deus, e a gente, ao vestir a nossa roupinha de Deus, a gente diz assim: eu vou procurar a solução sozinho, eu vou encontrar o que eu preciso sozinho,
Eu vou encontrar o conforto sozinho. Quer saber? Não quero saber de mais nada, não quero saber de mais ninguém. Eu vou fazer do jeito que eu estou pensando, eu vou saber do jeito que está aqui no meu coração. E aí eu visto a minha roupinha de Deus. E eu vou fazer o que eu acho que é melhor, eu vou procurar a melhor saída, eu vou procurar a melhor opção, a melhor decisão. E aí é assim, sabe, irmão? Olha, eu estou solitário porque eu não tenho o amor que eu queria. Em vez de esperar em Deus, eu começo a olhar para alguém que talvez não seja quem Deus preparou para você. E eu não estou dizendo que é má pessoa, não. Mas a pessoa que Deus preparou para você é aquela que vai enfrentar toda a luta com você até que a morte o separe. É aquela pessoa, e aqui já tem, é aquela pessoa que vai tomar mingau de fubá com você, se for preciso, pelo tempo que for preciso. É aquela pessoa que vai sofrer com você. É aquela pessoa que a todo momento vai estar ali junto naquela crise. E olha, eu estou dizendo para você isso, às vezes é essa pessoa que Deus preparou, que é a única que vai ter estrutura para estar com você até o final. Outra talvez não tenha. Outra pessoa talvez seja muito legal, talvez seja muito espiritual, talvez seja muito de Deus, mas não é a pessoa que Deus preparou para viver a história da tua vida com você, para enfrentar as tuas lutas com você, para tomar um mingauzinho de fubá. E graças a Deus se tiver fubá, né? Porque tem hora na vida que até o fubá fica complicado, irmão. É aquela pessoa que vai estar do teu lado, vai estar junto, vai estar sofrendo, e aí sem recursos, sem isso, sem aquilo. Ou então a gente fica assim, olha, eu estou frustrado com o meu trabalho, eu não sou tratado como eu quero, e olha, não está legal para mim, não está bom, eu acho que eu merecia uma coisa melhor, e aí eu vou procurar uma coisa melhor. Mas talvez essa outra coisa não faça parte do plano de Deus para a sua vida. Esse outro trabalho talvez não faça parte do plano de Deus para você. É bom, talvez, é melhor, talvez, uma proposta melhor, talvez, mas talvez não esteja nos planos de Deus para você. Talvez não seja o que Deus quer para você. Nós somos tão consumidos por não querer nos sentir desconfortáveis, que nós vamos perdendo o que Deus está tentando fazer em nós, através de nós, e Deus muitas vezes vai usar exatamente o desconforto, a luta, o sofrimento, a falta. E se nós não tomarmos cuidado, isso nos leva sempre a nos tornarmos fugitivos de Deus. E a gente foge, apertou, a gente foge, apertou, a gente foge, apertou de novo, a gente foge. Apertou outra vez, está ruim, a gente foge. E a gente em momento algum parou para considerar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que eles chegaram a Moabe, se estabeleceram lá em Moabe. Não diz que eles pecaram em Moabe, diz que eles se estabeleceram em Moabe. Moabe, no Antigo Testamento, era uma imagem, um tipo da cultura do mundo hoje. Era um lugar de imoralidade sexual, um lugar orgulhoso, um lugar que era contra Deus, que era inimigo do povo de Deus. Era um lugar que realmente era a imagem do mundo. E eles vão para Moabe. Eles saem da casa do pão e vão para Moabe. Essa imagem do mundo se estabelecem lá. O homem e sua família saindo de Belém porque estavam desconfortáveis, foram para Moabe. Ou seja, vamos procurar o que é melhor para nós, mesmo que seja no mundo. Vamos procurar o que seja melhor para nós, mesmo que seja segundo os conselhos do mundo, ou mesmo que seja segundo a visão do mundo, ou mesmo que seja segundo os valores do mundo. Vamos buscar o que é melhor para nós. E eles vão para lá, se estabelecem lá. É disso que nós temos que tomar muito cuidado quando nos sentimos distantes de Deus. Não podemos permitir que a nossa falta nos faça partir sempre. Em segundo lugar, irmão, nós temos que ter cuidado para não nos contentar com as coisas superficiais da vida, que até podem ser boas, mas são superficiais. Que são boas, mas que o dia que te conhecer na sua intimidade, o dia que conhecer você do jeito que você é, talvez essas coisas boas não permaneçam com você. Quando Deus parece distante, é fácil demais se contentar com o superficial, com o que parece bom, belo, com o que parece agradável, com o que parece me fazer bonito ou me sentir às vezes reconhecido. Moabe é a imagem do mundo, irmão. Estavam desconfortáveis em Belém, que era a casa do pão.
estava passando necessidade, estava passando falta, havia uma crise na casa do pão. Então eu vou para Moabe, eu vou vencer do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou agir do meu jeito, eu vou buscar algo ou alguém que eu acho que vai me satisfazer, que vai me preencher. E a gente vai descobrir, às vezes a duras penas, que não há nada nesse mundo que nos satisfaça completamente a não ser Jesus. E nem há nada nesse mundo que nos satisfaça até o final da nossa vida a não ser Jesus. Qualquer pessoa, por melhor que seja um dia, te decepciona. Qualquer pessoa, por melhor que seja, um dia te entristece. Qualquer lugar que você esteja, por melhor que seja, um dia você se enjoa, um dia acontece alguma coisa que vai te deixar muito entristecido. Isso tudo por quê? Porque nós precisamos aprender que a única coisa capaz de nos satisfazer plenamente é Jesus. Quando as nossas frustrações elas nos envolvem, isso vai se refletir nas nossas atitudes. E se antes a gente tinha valores espirituais, mas a luta veio e complicou e a gente era tão espiritual, né, irmão? Agora nós nos permitimos ter sentimentos e comportamentos que nos aproximam muito da velha natureza. A gente olha e fala, peraí, olha o velho homem tomando conta, olha a velha natureza tomando conta. Por quê, irmão? Porque agora eu estou desconfortável, porque agora eu tenho uma luta, porque agora eu estou triste, porque agora eu estou decepcionado, porque agora me decepcionaram. E aí a velha natureza vem, e a velha natureza começa a se manifestar, e ela vai se manifestando em alguns, cada um de um jeito, em alguns numa dureza de coração, é aquele coração que se fecha, endurece. Em outros, fazendo loucura, jogando tudo para o alto. Em outros, dizendo, nem sei se Deus tem alguma coisa para a minha vida. A Bíblia não diz que eles foram e pecaram em Moabe. Diz que foram e se estabeleceram lá. Agora presta atenção. Se o inimigo não conseguir fazer você pecar, ele vai tentar fazer você se contentar com o padrão do mundo. Ele vai tentar fazer você se contentar com o padrão do mundo, às vezes com a sua velha natureza. Se não conseguir que você peque, ele vai trabalhar para que você se contente com valores e comportamentos que não são de Deus mais para você, que não podiam fazer parte mais da sua vida, palavras que não podiam estar na sua boca mais, sentimentos que não podiam estar no teu coração mais, maneira de olhar para frente, aquela fé que deveria estar aí agora não está mais. E aí lá vai você se dando ao luxo de dar uma escapadinha aqui, uma puladinha ali, uma derrapadinha. Não é só derrapadinha, não é, irmão, não é. É simplesmente o inimigo, se ele não consegue fazer você pecar, ele consegue fazer você se contentar com valores que já não podiam fazer parte da sua vida mais, e nem comportamentos. Nós também podemos buscar coisas que achamos que nos farão satisfeitos. Por exemplo, nessa vida as pessoas buscam relacionamentos, status financeiro, bom emprego, casa, carro. Essas coisas não são ruins não, irmão. São boas, a gente deve buscar sim. Não são ruins em si mesmo, não são pecado. Mas se permitirmos que elas nos façam pensar que nos preencherão, nós vamos ficar decepcionados. Teve um irmão na igreja uma vez que batalhou muito para conseguir comprar um carro zero. Quando ele comprou um carro zero, ficou super feliz. E esse carro zero, ele veio com um motor com vazamento. A fábrica mandou outro carro para ele. O outro carro veio com motor com vazamento. E ele teve que pegar um outro carro, seminovo. Na vida, ninguém vai nos preencher completamente. Não jogue esse fardo nas costas de quem está com você. Não jogue um fardo que essa pessoa não vai poder cumprir. Essa pessoa vai estar com você, mas preencher totalmente o vazio da tua alma, preencher totalmente a tua vida, não vai. Porque esse lugar, ele pertence a Deus, só Deus pode preencher. Versículos de 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Deixaram a casa do pão, que estava passando luta.
Tem um ditado que diz que não há nada tão ruim que não possa piorar. E aí eles deixaram ali a casa do pão, porque tinha falta, tinha carência, período difícil. E aquilo que estava ruim lá, eles foram para Moabe e ficaram 10 anos. E ao invés da vida melhorar, de prosperar, de crescer, perderam a família. A família se foi. Foram para Moabe buscando satisfação, e a própria coisa que temiam se tornou realidade. Perdas irreparáveis. Eles chegam, se estabelecem em Moabe. A Bíblia diz que Elimeleque morreu. O nome Elimeleque significa Deus é rei. E aqui começam algumas coisinhas para mim e para você, irmão. Por causa da falta, eles saíram dizendo: olha, nós vamos partir para tentar achar alguma coisa que dê certo na vida. E a próxima coisa que acontece quando nós nos contentamos com o mundo é que Deus morre como nosso rei. Não, pastor, não, pastor, não, isso não vai acontecer comigo. Jesus continua sendo meu rei. Como cristãos, ninguém nunca vai admitir que Jesus não é o seu rei. A maioria de nós jamais tiraria Jesus do trono das nossas vidas. Mas presta atenção nisso aqui, irmão. Quando nós estamos falando, e quando o Espírito Santo hoje está dizendo para você que por causa dessas coisas da vida, muitas vezes ele vai deixar de ser rei, não significa que você está removendo ele do trono, mas significa que você está adicionando outros reis ao lado dele. Que você está colocando coisas tão importantes ao lado dele, que por mais que você diga que ele é o único Senhor da tua vida, mas ele não é. Porque existem coisas que estão ocupando teu coração, tirando o teu sono, te impedindo de dormir. Existem coisas que estão ocupando a tua mente direto 24 horas. E isso se colocou ao lado do seu rei. Rei na minha vida, rei na nossa vida, é qualquer coisa a qual eu me rendo, ou eu me sinto tão obcecado em obter para me satisfazer. E aí sabe o que acontece, irmão? A gente diz que tem um trono só na nossa vida, mas é mentira. A gente vai estabelecendo tronos e reis ao lado do Rei dos Reis. A gente vai estabelecendo tronos e reis ao lado do Senhor, que deveria ser o único, e não o primeiro, o único da nossa vida. E aí vem vários tipos de reis. Por exemplo, existe o rei do relacionamento. A gente pensa que um relacionamento vai nos completar, e um relacionamento não nos completa, apenas Jesus. Mas a gente colocou esse relacionamento ali. Eu já fiz um seminário uma vez que eu disse que o maior erro que a gente comete é colocar o casamento no trono que só Deus pode ocupar. O casamento é importante, sim, irmão, mas o trono que é de Deus pertence somente a Ele. E existem pessoas que sofrem porque acharam que aquele relacionamento seria mil maravilhas, daria certo, Deus estaria naquilo. Eu sou de Deus, você também. Nós temos o rei da carreira, do sucesso. Nós vamos pensando que um certo status na vida nos satisfaz. E aí vem o rei da realização, do sucesso, da conquista. E a gente luta todos os dias. Todos os dias. E a gente sacrifica no altar do rei do sucesso coisas que não deveriam ser sacrificadas. Tempo dos nossos filhos, tempo de qualidade com a família. A gente mal tem tempo para dar uma aulinha bíblica com a criança. O nosso filho está ali dentro da nossa casa, mas a gente chega cansado porque tem obrigação para fazer. Eu já trabalhei tanto, meu dia começou às 6 horas da manhã, começou às 5 horas da manhã, e 9 horas da noite meu dia não terminou ainda. E ali existem vidas que precisam de mim, mas eu não tenho ânimo, eu não tenho disposição, eu não tenho mais energia, eu estou cansado, eu vou dormir para acordar no outro dia e começar de novo. Isso tudo para quê, irmão? Para vencer. Para vencer. Dizem, uma frase muito apropriada, que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. E a gente rala e a gente sofre, pensando em dar um futuro melhor para a nossa família, pensando em dar uma coisa melhor para os nossos filhos, pensando nisso, pensando naquilo, e na hora que a gente vê, eles já estão com 15, 16, 17, 18. E aí a gente já não pega mais no colo, a gente não abraça mais, porque o tempo de fazer isso, a gente estava querendo vencer na vida. O tempo de fazer isso, nós deixamos de acreditar num Deus de provisão,
Deixamos de dizer, olha, meu trabalho é até tal hora, porque depois de tal hora eu tenho um ministério que é a minha família. E aí depois dessa tal hora seria Deus queria, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. A Bíblia diz que Deus trabalha enquanto você dorme. Deus vai multiplicando. Se você for colocar na ponta do lápis, você vai descobrir que não tem como você continuar vivendo. É impossível passar o seu mês. Coloca na ponta do lápis a tua vida. Você vai ver que você serve a um Deus de provisão, que está todos os dias. Mas por que Ele é de provisão? Para dizer para você, trabalho o suficiente, mas separa tempo para cuidar dos filhos que eu te dei. Trabalho o suficiente, mas separa tempo para dar atenção para a esposa que eu te dei. Trabalho o suficiente, mas não deixa de ensinar meus caminhos para os teus filhos. Senta com eles, inculca, não delega essa responsabilidade para ninguém, porque ela é tua. Nós temos o rei da educação, onde às vezes a formação se torna uma busca tão grande, irmão. Me perdoe algumas coisas, mas já se foi o tempo em que ter um curso superior era sinal de um bom trabalho. Não, irmão, esse tempo já foi. Quando me procuram, principalmente jovens ou adolescentes, eu falo, vai fazer um curso técnico bom. Faz um bom curso técnico. O mercado hoje é carente, tem falta de mão de obra a nível técnico. E você vai vencer, e você vai começar a ganhar o seu dinheiro. E quando você estiver ganhando o seu dinheiro, aí você vai fazer a faculdade dos teus sonhos. E sabe por que eu digo isso, irmão? Porque tem advogado varrendo rua. Tem gente com formação em direito varrendo rua. Tem gente com curso superior fazendo concurso para gari. Isso não é só aqui não, isso é no Brasil inteiro, no mundo inteiro está assim. E às vezes a gente tem que chegar e falar, olha, mas a gente vem daquela moda antiga. E não estou dizendo que não seja bom fazer uma faculdade, não estou dizendo isso não. A gente se esquece que o mercado hoje ele mudou em algumas coisas. E aí eu preciso lidar com isso aqui, e talvez aqui um curso técnico vai me abrir uma porta, é uma carência do mercado, eu vou ganhar. Mas não. Eu vou me formar numa faculdade, depois eu vou ficar decepcionado. Nós temos, eu poderia falar de vários reis aqui, mas o tempo não permite. Mas talvez o último rei seja o rei do eu. Meus sentimentos, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu planejo, o que eu desejo. E eu pego tudo o que eu e coloco no trono. E coloco ele ao lado de Deus. E ele fica ali ao trono. Ele não destrona Deus, mas ele fica do lado de Deus. E aí o mais incrível, a gente não substitui Jesus. Nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos, não substituímos Deus. Nós vamos adicionando outros reis ao lado dele. E o primeiro mandamento do Antigo Testamento é: não terás outros deuses diante de mim. E aí eu parava para meditar um pouquinho sobre isso aqui, irmão. A tradução mais comum é diante de mim, mas isso preserva o sentido original. Mas ao lado também é uma interpretação possível. Porque ao lado significa colocar em pé de igualdade. Ao lado significa equiparar alguém em importância, em destaque. O que o mandamento destaca é a exclusividade de Deus, irmão. É de não ser um, ou de não ser o primeiro, mas de ser o único. Em 1 Samuel, lá no capítulo 5, não vamos ler agora não. Os filisteus um dia foram lá e roubaram a Arca da Aliança. E levaram. E pegaram a Arca da Aliança e colocaram no templo do deus Dagom. E aí colocaram a arca ao lado do deus Dagom. Virou a noite. Quando o dia amanheceu, o deus Dagom estava caído. E eles chegaram, olharam aquilo e falaram: gente, o que é isso? Que será? Um acidente, não sei. Levantaram a estátua, a organizaram lá direitinho de novo ao lado da arca. No outro dia, foram no templo. Quando chegaram no templo, a estátua do deus Dagom estava caída e agora sem a cabeça e sem as mãos. Servimos a um Deus que não aceita outros reis ao lado dele. Ele não aceita, irmão. Ele é o único. A tentação de todo cristão não é remover Deus, não é perder o amor por Deus. A tentação de todo cristão é colocar coisas ao lado dele. Pode ser um hobby, pode ser um prazer nessa vida,
E você fala, meu Deus, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ler uma Bíblia, eu não tenho tempo para ler isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Mas aí você vai ver teu hobby, está lá. E, pastor, mas eu não tenho direito de me divertir. Tem, irmão. Desde que aquilo não fique no mesmo nível de Deus na sua vida. Não ocupe espaço na sua agenda de maneira a tirar a agenda de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Esse é o nosso grande problema, irmão. A pergunta que nos desafia é: quem é rei na sua vida? Ou nesse momento, o que está sendo o rei na tua vida? O que você realmente está lutando, sofrendo, correndo atrás, achando que quando conseguir vai te satisfazer, e você está pagando um preço muito alto por isso? Aqui você se rende. Nós não admitimos, por exemplo, ninguém admite que está rendido à pornografia, mas não consegue deixar de assistir. Está rendido à pornografia. Ninguém, por exemplo, consegue admitir que está rendido ao álcool, vencido pelo álcool. E aí a gente tem essa dificuldade, não admite, diz que não, mas estamos rendidos. Porque na verdade a gente começa a seguir o caminho desses outros deuses, e não o caminho de Deus para a nossa vida, o que Ele queria para a nossa vida. O único caminho que nós devemos seguir tem um nome, e o nome desse caminho é Jesus, irmão. Ele é o único que satisfaz, isso é rendição. O outro lado é a busca pela satisfação imediata. Eu quero resolver meu problema agora, eu não quero sofrer agora, eu não quero chorar mais agora, eu não quero ter luta agora, eu não quero, está me incomodando, está ruim. E se você fugir mais uma vez, você não vai deixar Deus trabalhar na sua vida. E se você mais uma vez empreender fuga, o crescimento que Deus tinha para você naquela luta não vai acontecer. Noemi ficou sabendo, e aqui olha a curiosidade das coisas. Saíram dali porque estava ruim, não tinha emprego, não tinha colheita, não tinha safra, e foram para Moabe e ficaram 10 anos, e de repente chega uma notícia. E a notícia era: Belém está bombando, choveu, tem colheita, tem emprego, o pessoal está ficando rico, tem fartura, tudo melhorou. E olha o que ela diz, capítulo 1, versículos de 11 a 18. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores eu irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Quando Deus parece distante, nós não podemos permitir que a falta, que a luta, ou que aquilo que a gente acha que vai ser o melhor nos faça partir, fugir. Precisamos manter Cristo como o único rei das nossas vidas e não nos contentar com o superficial, com a satisfação do momento. Orfa e Ruth, duas noras na mesma situação, com a mesma dor, os mesmos medos, as mesmas perdas, mas dão respostas totalmente diferentes. Uma diz: minha sogra, você está certa, eu tenho que reconstruir minha vida, vou voltar então para minha cidade, para o meu povo. Você está certa. Mas a outra diz: eu vou ficar com você, aonde você for eu irei, onde você ficar eu ficarei, onde você morrer eu morrerei.
por favor, não ache que Deus preparou você para vencer sozinho ou para viver sozinho. Nós necessitamos de pessoas na nossa vida. Por mais que às vezes a gente não goste, por mais que às vezes as pessoas nos deem muita dor de cabeça, mas é crucial ter pessoas ao redor da nossa vida. E a minha oração é que cada pessoa nessa igreja tenha o seu anjo da guarda. Ué, pastor, o que é isso? Anjo da guarda é aquela pessoa que diz: estou com você, não importa se você está certo ou se está errado, estou com você. Não importa, eu não quero saber dos seus erros, estou orando por você, acredito em você. A Bíblia diz nos versículos 20 e 21: mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Aqui, Noemi, ela desabafa toda a sua dor, toda a sua amargura, toda a sua frustração. Ruth, ela conviveu com essa sogra por 10 anos. Ela não ficou amarga da noite para o dia, irmão. A vida foi batendo, a vida foi batendo, a vida foi batendo, ela foi ficando amarga nesses 10 anos. Ela teve muita falha, muito erro, ela foi se tornando mais seca, ela foi se tornando mais fechada, ela foi se tornando talvez mais bruta. 10 anos. E aí Ruth olha e fala: convivi com você por 10 anos, vi tua amargura, vi o quanto você mudou para pior, mas eu escolho ficar com você. Muitas vezes nós adoramos caminhar com pessoas que nos alegram, adoramos caminhar com pessoas que nos fazem bem, mas nos esquecemos que ninguém é perfeito e ninguém nos satisfaz completamente. E um dia essa pessoa nos entristece, ou discorda, ou faz alguma coisa que a gente discorda, ou que a gente não concorda que elas fizeram, ou a maneira que estão se comportando. E aí a gente vai se fechando, e a gente diz: olha, quer saber, é melhor eu ficar na minha, não adianta, no final das contas todo mundo é do mesmo jeito. E a gente vai se fechando, e a gente vai se fechando. Mas olha o que Ruth fez. Ruth, ela olhou e ela falou: olha, eu não estou preocupado com as suas falhas, Deus me mandou para caminhar com você por toda a minha vida. Abre o teu coração para isso que você vai ouvir aqui, irmão. Deus nunca te chamou para ter sucesso. Deus nunca te chamou para sair conquistando, mudando de cidade, mudando de emprego, fazendo e acontecendo. Deus não te chamou para que a luta da tua vida seja conquistar, prosperar. Deus não te chamou para isso. Ficamos presos nessa coisa de: acho que Deus quer que eu mude de emprego, Deus quer que eu mude de cidade, ou então Deus quer que eu faça isso, ou Deus quer que eu mude de casa. Mas na verdade, quando Deus abre uma porta para você, Ele está mandando você encontrar com pessoas que Ele quer abençoar através da tua vida naquele lugar. Deus tem planos para você, mas não é plano de coisas, é plano de pessoas. Deus te coloca num lugar para você de alguma maneira fazer a diferença, nem que seja uma semente você plantar. E a gente fica preso, irmão, e a gente não entendeu ainda que essa coisa de ficarmos presos nas nossas preferências, nossos sonhos de vitória. A gente pensa como órfã: eu vou voltar, vou tentar resolver com as minhas próprias forças. E aí Ruth entendeu a missão, e Ruth falou: peraí, Deus não me chamou só para ser nora, Deus me chamou para ser bênção na vida da minha sogra até o último dos dias dela. Deus me fez casar com um dos filhos dela, porque Deus sabia que um dia ela precisaria de alguém, e esse alguém seria eu. Por causa das coisas, a gente abandona pessoas com facilidade, né, irmão? A gente pensa em mudar de emprego e se esquece que às vezes Deus nos colocou lá, e a gente olha o emprego pelo salário. E às vezes Deus olha e fala: eu sou o Deus de provisão. Eu vou te mostrar que se você estiver ganhando mais, talvez tua vida vai ficar mais enrolada do que hoje.
Eu te coloquei lá porque eu tenho um plano para você lá. Existe uma alma lá, talvez uma só, que eu quero que conheça do meu amor através de você. Permaneça. Às vezes ganhando pouco, às vezes infeliz, mas cumpra a minha missão para você. Quando a minha missão terminar, eu te tiro de lá, eu abro outra porta para você, eu te abençoo. Mas a gente não pensa assim, irmão. A gente acha que emprego é emprego, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas Deus hoje está nos dizendo que Ele nos colocou no mundo, na igreja, no emprego, na cidade, no bairro. Por quê? Porque Deus, Ele colocou pessoas para serem o motivo da nossa vida, e não preferências, e não coisas. Porque por causa das coisas nós estamos abandonando as pessoas, esquecendo a nossa missão. E Ruth entendeu isso. Eu vou ficar com você, porque Deus me chamou para caminhar com você, minha sogra. Hoje eu sou viúva, você está sozinha. Eu poderia muito bem sair e recomeçar minha vida, não teria problema. Mas no meu coração eu sei que eu não posso te deixar, eu não posso te abandonar. E aí você vai descobrir, quando você continua lendo essa história, a gente vai fazer mais algumas pregações, que Ruth foi extremamente abençoada, porque ela entendeu que a missão da vida dela eram as pessoas, e não o emprego pelo emprego, e não o dinheiro pelo dinheiro, e não o sucesso pelo sucesso. Presta atenção em quem trabalha com você. Presta atenção nas pessoas que Deus coloca às vezes, que contam um probleminha assim. É aquela hora que Deus, Ele não quer que você converta alguém, porque isso é o Espírito Santo, mas Ele quer que você lance a sementinha. Porque um dia, e eu tenho certeza disso, quando nós estivermos na glória, você ainda vai encontrar com alguém que um dia trabalhou com você. E essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: eu só estou aqui hoje porque um dia você lançou a semente do amor de Jesus no meu coração. Depois de muito tempo, eu me converti numa outra igreja, mas foi você que Deus usou para falar do amor de Deus a primeira vez para mim. Então, irmão, como seres humanos, como cristãos, que nós sejamos chamados a viver a nossa vida comprometidos uns com os outros. Deus me colocou ao lado da minha esposa para ser bênção na vida dela até que a morte nos separe. Não é até que a luta, não é até que a dor, não, é até que a morte nos separe. Deus colocou os filhos que Ele colocou na minha vida para que eu seja bênção na vida deles, até que a morte nos separe. Não é até que você me decepcione, não. É até que a morte nos separe. O mundo não sabe o que é compromisso mais. O mundo não sabe o que é aliança mais. Mas como seres humanos, Deus te trouxe aqui para que você ouvisse que nós somos chamados a viver compromissos com pessoas que Deus sabe que precisam naquele momento das nossas vidas, mesmo que às vezes a história deles mude, vá por um outro caminho, e aí a gente fala não, mas aí Deus fala não, eu quero você ao lado, quero você apoiando, quero você chorando junto, eu quero você ali caminhando junto. A vida do cristão é sobre isso, irmão. A vida do cristão é amar o que Deus ama. A maioria das pessoas ainda não entendeu por que fazem parte de uma igreja. Você não precisa de uma igreja para comprar uma casa, comprar um carro. Lá fora tem muita gente que não é cristão que vence na vida, irmão. Lá fora tem muita gente que não é cristão que compra a sua casa, compra o seu carro. Não, pastor, mas não vem com essa também. Lá fora tem muita gente honesta, que ganhou honestamente, trabalhando honestamente. Não usa isso como parâmetro não, por favor. Você faz parte de uma igreja, de uma comunidade de filhos de Deus, que entenderam que foram chamados para de alguma forma viverem em compromisso uns com os outros,
Nós não podemos continuar achando que vamos vencer sozinhos, porque a verdade é que precisamos de pessoas ao nosso redor. Pessoas que olham para a gente e digam: olha, eu estou com você, eu sei que você errou. Eu estou dizendo isso porque eu continuo pastor, porque um dia Deus levantou pessoas para estarem ao meu lado, dizendo: eu sei que o senhor é um homem de Deus. Está lá o Dudu, que sabe disso. Dudu esteve lá na minha casa perguntando: pastor, conta para mim direitinho, assim. As pessoas que olham para a gente e falam: olha, eu sei que você errou, eu sei que você não é o mais inteligente, sei que você não é o mais brilhante, sei que você não é o perfeito, mas eu estou com você porque Deus me chamou para caminhar com você. Essa missão não é de outra, ela é minha. Que essa palavra vale muito ao teu coração hoje. Eu não sei os desafios que você está enfrentando, mas não fuja, não abra mão, porque no tempo oportuno Deus manifestará a glória dele na tua vida e na vida dessa pessoa que Deus sabe e não liberou você. Nós queremos tanto isso para nós mesmos, irmão. As coisas que a gente mais queria na vida e mais quer na vida é sermos aceitos, é ter pessoas que estão ao nosso lado, que nos apoiem, que não fiquem julgando a qualquer erro que a gente comete. Mas a gente não consegue ser essa pessoa na vida de alguém. Nós temos muita dificuldade. A Bíblia diz que com a mesma medida que nós medimos, seremos medidos. Chegando mais para o final, versículo 22, o último versículo desse capítulo 1. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Só que Noemi está chegando amargurada, depois de 10 anos de tudo e dando errado, 10 anos de sonhos que não se realizaram, 10 anos de desgraça que aconteceram. Ela chega e ela está voltando com o coração partido, mas ela diz: eu tenho que voltar, porque não funcionou do jeito que eu queria. Os meus planos não deram certo do jeito que eu achei que iriam dar, e eu preciso voltar ao lugar que realmente vai preencher a minha vida. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa deixar de ser teimoso, deixar de ser turrão. E aqui tem gente que é turrão e sabe disso, porque às vezes na vida a gente tem que aprender a voltar atrás, a dar um passo atrás. A gente tem que aprender que voltar atrás em alguns momentos é a melhor opção. Não dá para continuar com a cabeça pensando assim, com o coração endurecido desse jeito. Nós não podemos continuar nos contentando em buscar somente as coisas desse mundo. Tem hora que a gente tem que dar meia volta, retornar ao caminho do qual nós nunca deveríamos ter saído, ao primeiro amor, as missões da nossa vida, e cada um tem. Sabe, irmão, está ruim, mas teu filho está andando. Está ruim, mas teu filho tem saúde, né, dona Célia? Está ruim, mas teu filho corre para lá e para cá. Teu filho vai pegar água sozinho quando sente sede. Te dá trabalho. Não abandona a missão que Deus te deu. Ele te deu essa missão. Ah, tem um marido que Deus te deu uma missão. Há um tempo atrás eu lidei com uma situação de uma pessoa que falou: eu não pedi essa missão para Deus. Eu não pedi essa missão para Deus. Por que Ele está fazendo isso comigo? E a pessoa falou para mim aos prantos: por que Ele está fazendo isso comigo? Essa é a hora que a gente tem que parar de ficar levantando outros reis e colocar ao lado do nosso Deus, o rei do conforto, o rei do bem-estar, o rei muitas vezes da inveja, de olhar para todo mundo, que parece que a vida de todo mundo flui e a minha não flui.
Eu preciso começar a entender que não dá para colocar nada junto. Eu tenho que me voltar, eu tenho que voltar atrás e olhar para Ele de novo e entender que Ele determinou o propósito e o sentido da minha vida. Mas você ficou tão preso na vida que você perdeu a visão da verdadeira vida que Deus te deu. A vida não é sobre você, é sobre Deus. Logo eu vou estar marcando discipulado aí com o pessoal. Vai ser imersão. Vou marcar um sábado e a gente arremata o módulo. A vida não é sobre você, é sobre Deus. Que nós possamos ser uma igreja que vive uma vida de arrependimento, que não tem vergonha de voltar atrás, sabe? Já às vezes tem que voltar e falar assim: me desculpa, eu falei uma coisa para você aquele dia que eu não podia ter falado, né? E eu ainda vou marcar uma conversa com alguém aqui. Eu não devia ter feito isso. Eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter agido assim. Esse palavrão não poderia ter saído da minha boca. Já sabe quem é, já sabe o que eu vou falar depois. Tem hora na vida, irmão, que é melhor dar um passo atrás, retomar o propósito e a missão que você tem. Saber, entender que nós não podemos nos endurecer a ponto de achar que não precisamos de arrependimento. Os fariseus e os saduceus fizeram isso, ficaram tão presos ao que eles sabiam, que eles passaram do ponto de arrependimento, e por isso nunca viram a Deus. Eu e você, como povo de Deus, temos que ter um coração quebrantado, arrependido. Olha, julguei você, me desculpa. Não importa se você errou, eu não tinha o direito de falar dessa forma com você. Não importa se você exagerou, eu não tinha o direito de agir assim com você. Que rei você estabeleceu no seu coração? Eu tenho 26 anos de ministério. Eu falo que eu tenho 29 de idade e 26 de ministério. E nesses anos todos, eu fui cansando de ver pessoas brincando de igreja, irmão. Fui cansando de ver pessoas chegando, se sentindo bem com uma palavra, saindo daqui e vivendo as mesmas coisas no meio de semana. As mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas formas de falar, as mesmas lutas, as mesmas coisas. Que nós possamos ser aquelas pessoas que se ajoelham, se arrependem diariamente, para garantir que Deus permaneça rei das nossas vidas. Se tem uma coisa que a gente não sabe fazer, é se colocar no lugar do outro, né, irmão? A gente não sabe. A gente julga do nosso lado, mas a gente é incapaz de pular para o lado do outro e falar: nossa, espera aí, talvez ele tenha sentido isso, pensado isso, acontecido. Se eu tivesse no lugar dele, talvez eu faria a mesma coisa ou até pior. E a gente não entendeu isso. O que você colocou ao lado de Deus na tua vida, que Deus te trouxe aqui hoje para falar com você? Você nunca vai andar na plenitude do Espírito Santo enquanto tiverem coisas ao lado de Deus. Talvez seja você mesmo, talvez sejam seus sentimentos, talvez seus relacionamentos, talvez o seu status, eu não sei. O que eu sei é que o coração de Noemi era puro, quebrada, amargurada, mas puro. Ainda quebrado, mas dizendo: Jesus, eu tenho que voltar ao lugar onde estava antes, porque ali é a casa do pão. Na luta ou não, na necessidade ou não, o Senhor vai me satisfazer, e eu não deveria ter saído. Que nós possamos ser um povo que busca a Deus de uma maneira que não perde a sua missão de vida, o seu primeiro amor,
Que essa chama continue acesa e alimentada pelo nosso único amor. Nada nem ninguém ao lado dele, que nós sejamos o povo como Noemi. Abatidos, mas não desanimados e nem destruídos. Por isso eu encorajo você agora a tirar um momento muito especial com Deus. Que hoje Deus te trouxe aqui para falar com você sobre missão de vida, que é muito mais do que sucesso, é muito mais do que dinheiro, é missão de vida. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.